águia de Bonelli, se calhar uma das espécies mais icónicas e mais estudadas cá em Portugal, talvez, e temos o Gonçalo Elias para nos falar sobre esta espécie. Gonçalo, tudo bem? Como é que isso vai? Olá, Zé, vai bem, e por aí? Disse asneira ao dizer que é capaz de ser uma das espécies mais estudadas do país? Não, não disseste asneira nenhuma. Aliás, as grandes rapinas e sobretudo estes super predadores, de uma forma geral, têm sido objeto de bastantes estudos e projetos de conservação. A gente às vezes na brincadeira também lhe chama águia de boné. Águia Pelo de menos já ouvi Bonelli. algumas pessoas usarem essa expressão. Então, olha, vamos começar precisamente por aí. Águia de Bonelli, isto é uma homenagem, imagino eu, a alguém, este nome. É uma homenagem ao Franco Andrea Bonelli, ok? Que era um naturalista italiano. Só que isto é um bocadinho enigmático, porque não foi o Bonelli que descreveu a espécie e o nome Bonelli também não aparece no nome científico. Então, de onde é que vem o Bonelli? Porque, por exemplo, na Flosa de Bonelli, que é o Philoscopus Bonelli, a homenagem aparece no nome científico e nós depois traduzimos por Flosa de Bonelli, né? Ou em inglês Bonelli's Warbler. Agora, aqui não, porque o nome científico é Aquila fasciata. Então, de onde é que vem o Bonelli? Há um artigo muito interessante que foi publicado em 2015 numa revista chamada Zoological Bibliography por um italiano chamado Giorgio Aimassi, que explica um bocadinho a origem deste nome e porque é que o nome, no fundo, ajuda-nos a perceber de onde é que este nome apareceu. Efetivamente, uma das primeiras descrições desta espécie, e ao princípio as rapinas muitas eram enfiadas no género falco, uma das primeiras descrições foi feita por um naturalista holandês que era o Conrad Temminck em 1824, numa publicação chamada Planches Colorées, ou Colorier, e ele chamou-lhe Falco Bonelli, ou seja, Falcão de Bonelli, para homenagear o Bonelli. Acontece que, entretanto, se veio a descobrir que um outro naturalista francês, que era o Jean-Pierre Vieillot, já tinha descrito a espécie cerca de 1 ou 2 anos antes, portanto, pensa-se que em 1822, com o nome Aquila fasciata, que é o nome que nós usamos hoje. Ora, ao abrigo da regra da prioridade, como o nome do amigo Vieillot foi anterior, é esse nome que é usado, que é a Aquila fasciata. Só que por algum motivo, como o Temminck propôs o nome científico Falco Bonelli e durante algum tempo, perdão, esse nome também foi utilizado, ele acabou por ser traduzido para outros idiomas, por exemplo, em francês, Aigle de Bonelli, e em inglês, Bonelli's Eagle, e em português, Águia de Bonelli. Portanto, eu penso que o Bonelli, no nome comum, vem desta descrição do Temminck Falco Bonelli, que depois acaba por ser relegada para o estatuto de sinónimo, uma vez que não é o nome que tem prioridade, já que a prioridade é aquilo fasciado. Parece-me ter lido qualquer coisa que também referia à possibilidade de ter sido Bonelli quem entregou o primeiro exemplar para identificação. Seria viável isto? Há casos em que isso acontece, mas aparentemente não tenho a certeza se foi o caso, porque o Vieillot, que foi quem descreveu primeiro a espécie, ele baseou-se aparentemente num exemplar que teria vindo da Sardenha. Espera aí. O Vieillot publicou, eu estou aqui a ver no artigo, ele publicou numa publicação que era a Enciclopédie Méthodique, ele referiu-se a um indivíduo atingido a tiro na floresta de Fontainebleau, que é perto de Paris, e a um outro encontrado na Sardenha, que lhe foi comunicado pelo Franco Andrea Bonelli. Portanto, exatamente como estás a dizer, ou seja, havia dois espécimes diferentes, um perto de Paris, outro perto da Sardenha, outro na Sardenha, aliás, né, que é uma ilha, e ele comunicou oralmente à Société Liénienne de Paris, portanto, Sociedade Liniana de Paris,
em 22 de agosto de 1822. E depois havia a dúvida se ele tinha publicado isso, mas depois verificou-se que ele publicou a informação, daí que ele tenha a prioridade. Portanto, efetivamente, um dos dois exemplares que ele referia era esse do Franco Andrea Bonelli. No entanto, a homenagem só aparece no nome científico dado, proposto, aliás, pelo Temink. E depois acaba por fazer refletir-se no nome comum. Portanto, Sim, repara uma travessas, coisa. por voltas e Deixa-me só. travessas, não é? Acaba por se dar crédito a quem de direito, não é? Sim, deixa-me só fazer um parênteses. Às vezes há situações que ainda estão refletidas nos nomes comuns, apesar de virem de nomes científicos que há muito foram abandonados. Um exemplo típico é o do chapim rabilongo. O chapim rabilongo, como nós sabemos, está numa família completamente diferente dos outros parídeos. Não tem nada a ver com os outros parídeos. Porquê é que nós lhe chamamos chapim? Porque o Linneu, na descrição original, chamou-lhe paros caudados. E paros caudados traduz-se para chapim rabilongo, em inglês long-tailed tit. Portanto, embora a taxonomia tenha sido alterada e a espécie tenha sido colocada noutra família, o nome comum ficou por tradução do original. E aqui eu acho que aconteceu uma coisa com este Falco Bonelli. Uhum. E o nome científico em vigor atualmente, qual é que é a origem dele, já agora? Foi o Vieillot que propôs, exatamente, como eu acabei de dizer. E o significado. Bom, a Aquila é águia em latim, como é conhecido a partir de outras espécies. O fasciata significa que tem uma faixa, portanto, vem do latim fascia. Fascia significa faixa, portanto, assim, uma banda larga. Possivelmente, pelo menos foi a interpretação que eu percebi, é uma referência à banda escura que ela tem na cauda. Portanto, fasciata quer dizer com faixa, ou se quiseres um bocadinho faixada, podemos traduzir assim. Portanto, é uma águia com uma faixa. A faixa, talvez a barra terminal que os adultos têm na cauda. Não sei se era esse o sentido dado pelo Vieillot quando propõe a descrição, mas é o que isto quer dizer, é uma águia com faixa. Uh, esta espécie, agora mudando aqui para a questão da conservação e do estatuto de ameaça, pelos vistos no último Atlas, portanto, desceu um degrau no estatuto de ameaça, não é? Agora é Uh, vulnerável. sim, estava em perigo, ela estava em perigo em Portugal, quando foi do livro vermelho de 2005 e na revisão de 2022 desceu um degrau, efetivamente, passou de em perigo para vulnerável. A lista vermelha não dá uma grande justificação para a alteração, justifica apenas a categoria vulnerável pelo facto de haver 150 a 180 casais, portanto já são mais de 250 indivíduos, já está naquele escalão entre os 250 e os 1000, mas não explica porque é que mudou. A minha interpretação, tendo em conta a informação que é disponibilizada no Atlas e noutras fontes, é que a população nacional se encontra em expansão. Aliás, à semelhança do que acontece em Espanha. Porque o que se sabe é que na década de 80 pensa-se que havia 30 a 40 casais, no final dessa década pensava-se que havia 50, e na altura do segundo Atlas, que é feito por volta do virar do milénio, haveria 90. E agora pensa-se que há entre 150 e 180. Portanto, a população tem estado em expansão, especialmente no sul do país. Em Espanha acontece a mesma coisa, em que ao longo das últimas décadas a população também se expandiu mais ou menos de 500 para 700, não, desculpa, de 600, cerca de 600 para 750 exemplares, isto nos últimos, 30 anos, e portanto, quer em Portugal, quer em Espanha está em expansão, o que significa que a espécie não estará tão ameaçada agora como anteriormente. Claro que continua a haver fatores de ameaça e atenção, ela está em expansão no sul, mas no norte está a regredir, tanto em Portugal como em Exatamente, era Espanha. isso precisamente que eu ia referir, porque assim dos vários núcleos, vá lá, mais importantes da distribuição, quando olhamos para o mapa comparativo dos Atlas, dizer que está em expansão será uma afirmação que se aplica às populações mais a sul e aqui na zona da Grande Lisboa, mas depois no resto do país dá a sensação que ela até está a levar assim uma martelada. Sim, ou seja, no sul, em particular no Algarve e no Baixo Alentejo,
mas também na região de Lisboa, efetivamente, Lisboa e arredores, tem havido uma grande expansão, um aumento populacional. Onde tem havido diminuição é na beira interior e no Nordeste transmontano. No Nordeste, algumas das causas que têm sido apontadas é a competição com a águia real. Porque a águia real é uma espécie muito agressiva. Por exemplo, no Douro Internacional, em Trás-os-Montes, há vários casais de águia real e de águia de Bonelli e elas não se toleram mutuamente, portanto, não partilham os mesmos territórios. E a águia real, sendo maior e mais forte, ela pode expulsar a águia de Bonelli e pensa-se que, pelo menos, é uma das explicações avançadas, que as diminuições no Nordeste podem ter a ver com a pressão, aumento de pressão por parte da águia real. Isso é um dos fatores, não será o único. Há outros fatores que podem contribuir para a diminuição da águia de Bonelli, nomeadamente o facto de elas consumirem muitos pombos domésticos, porque elas dependiam muito dos coelhos. Os coelhos, como é sabido, diminuíram bastante nas últimas décadas devido ao aparecimento de algumas epidemias, como a mixomatose e a febre hemorrágica viral. No entanto, elas são um bocado oportunistas e começaram-se a virar para outras presas, em particular para os pombos domésticos. Só que os pombos domésticos também têm sido afetados por uma doença que tem tido bastante incidência em Inglaterra, que é a tricomonose, e isso, a doença, o facto delas consumirem muitos pombos pode afetá-las. Eu sei, inclusive, que no Nordeste do país, há uns anos, houve um projeto de recuperação de pombais tradicionais, portanto, edifícios antigos que já tinham sido usados como pombais, para os repovoar com pombos para disponibilizar alimento para a águia de Bonelli. Se elas consumirem muitos pombos e se essa doença aparecer nessas populações, isso também pode afetar as águias. Outros problemas também são o abate a tiro, que continua a ser um problema, ou o envenenamento, e como disse também a competição pelos territórios com a águia real. Aliás, sabes que a águia real, só para se ver até que ponto é que as questões entre as duas espécies se podem tornar muito sérias, no livro The Birds of the Iberian Peninsula, portanto, que fala das aves de Portugal e de Espanha, eles referem que as águias reais podem ocupar antigos territórios da águia de Bonelli e que, inclusivamente, existe um caso de uma águia real subadulta que matou e comeu um macho adulto da águia de Bonelli. Portanto, isto não é brincadeira. Aquele texto da luta. Exato, portanto, isto não é brincadeira. Elas podem efetivamente atacar-se e a águia real, sendo maior e provavelmente mais forte, é capaz de levar a melhor, de modo que se calhar as Bonellis não se metem muito perto das reais para também não correrem Também riscos. uma coisa interessante sobre a relação entre estas duas espécies, eh, precisamente para justificar a expansão da águia de Bonelli ao longo da própria Europa, e que uma das razões apontadas é precisamente o declínio das águias reais. Ou seja, o declínio da águia real foi uma porta de entrada para a águia de Bonelli aqui nestas regiões. Pois, mas repara, mas olha que as Bonellis agora não estão em expansão na Europa, elas estão em expansão no sul da Península Sim, Ibérica, sim, sim. mas no norte da Península Ibérica e no resto da Europa Não, mas estão em isto que eu estava diminuição. a falar é de dados históricos, ou seja, ao Dados longo históricos, sim, sim. porque atualmente, quando nós olhamos para o Atlas Europeu, portanto, para o segundo, concretamente, eles referem, isto vê-se no mapa, mas eles referem no texto que no sul da Península Ibérica aumentou, mas que desapareceu de outras zonas da Europa, especialmente mais a leste, desapareceu da Croácia, desapareceu da Bulgária, do sul de Itália e da ilha da Sardanha. E houve também diminuições importantes no norte da Península Ibérica e na Grécia. Portanto, embora elas estejam com uma situação favorável na metade sul da Península Ibérica, no resto da Europa não é bem assim. Elas estão a recuperar no sul da Europa e no sueste de França. Portanto, há diferenças entre regiões no que diz respeito às tendências e mesmo a nível de Portugal e de Espanha também há diferenças. Elas estão a aumentar no sul, a diminuir no norte. Portanto, isso pode ter a ver
com a qualidade dos habitats, pode ter a ver com perseguição, pode ter a ver com competição com águias reais, como já foi referido. Poderá haver vários fatores. A realidade é que no sul do país, do nosso país em concreto, elas neste momento parecem estar bem. Como sabes, eu residi vários anos no Algarve e eu de vez em quando ia dar umas voltas pela serra, lá pelo Caldeirão, etc. E vê-se águias de Bonelli com alguma frequência. Portanto, atualmente há algumas dezenas de casais ali entre o Algarve e o Baixo Alentejo. Portanto, é uma ave de rapina que ocorre com alguma frequência. Por aquilo que eu li, o facto de elas terem esta distribuição está associado ao facto de elas gostarem de climas razoavelmente quentes. Talvez isso explique, por exemplo, porque é que não há águias de Bonelli no norte de Portugal, no noroeste e na Galiza, porque são zonas mais chuvosas, se calhar não é tanto o tipo de ambiente que elas apreciam. Agora, estarem a declinar noutros países da Europa pode ter a ver também com fatores específicos desses países, não sei. Eu li algo que referia que há uma forte correlação entre a pluviosidade em fevereiro e o sucesso reprodutivo desta espécie. Faz sentido porque as paradas nupciais delas são nessa altura, são em fevereiro ou até em janeiro. Elas no sul começam logo a pôr ovos em janeiro, janeiro ou fevereiro, depois à medida que andamos mais para norte, pode ser já em março ou abril, mas de qualquer forma, elas é uma ave que é conhecida por se começar a reproduzir muito cedo, e portanto, se houver muita pluviosidade em fevereiro, isso eventualmente poderá afetar o sucesso reprodutor, portanto faz algum sentido. Portanto, a postura é de 1 a 2 ovos, e diz isto também do livro do Birds of the Iberian Peninsula. Nas populações do sul às vezes pode ser em janeiro, mas que em média é em meados de fevereiro, e que na parte norte é início de março e às vezes vai até ao início de abril. Portanto, efetivamente, eles se calhar para começarem a nidificar tão cedo preferem zonas em que não chova muito nessa altura. Faz sentido. Não estou a dizer que seja o único fator, mas essa correlação faz sentido. Também me surpreende, quando falamos da distribuição, em particular aqui em Portugal, é o facto de um dos fatores de ameaça tipicamente apontados para esta espécie é a perturbação humana, e, no entanto, uma das zonas onde ela está em expansão, que é a zona da Grande Lisboa, quer a norte, quer a sul, mais até a norte talvez, que é uma zona que ainda tem uma densidade populacional relativamente elevada. É verdade. Aliás, isso é bastante surpreendente, mas essa espécie tem estado em expansão. Cabe aqui referir um projeto LIFE que decorreu de 2020 até 2025, que é o LIFE LX Aquila, que foi um projeto coordenado pela SPEA, pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e com uma data de entidades parceiras, penso que tinham uns 14 entidades parceiras, incluindo a Companhia das Lesírias, vários municípios, GNR e CNF, a Sociedade de Parques de Sintra, a Tapada de Mafra, a EDP e a Altri, e um parceiro espanhol. Portanto, uma data de entidades, e o objetivo deste projeto era criar, isto é o que está na descrição, uma rede de custódia para a conservação da águia de Bonelli na área metropolitana de Lisboa. Portanto, este projeto não incidiu sobre o território todo, foi para tentar criar condições para elas sobreviverem numa zona densamente humanizada, como é o caso de Lisboa e arredores. E, efetivamente, há casais em Sintra, há casais em Mafra, há casais também na Península de Setúbal. Eu não sei exatamente qual era a área geográfica abrangida pelo projeto, também há agora no Estuário do Tejo, ali perto de Vila Franca de Xira. Aliás, antes não apareciam na Lesíria do Tejo e agora aparecem, porque elas nidificam muito em árvore, no sul do país, mas depois vão caçar em zonas mais abertas, portanto elas precisam de zonas abertas para caçar. Efetivamente, este projeto tinha como objetivo promover a tal rede de custódia e, aparentemente, a julgar pelos resultados do Atlas, neste momento elas até se estão a safar bem nessa região, por contraste, por exemplo, com o que acontece no Alentejo, em que elas têm uma distribuição muito mais dispersa. Uhum. É engraçado que eu, a propósito dessa questão, também, mais uma vez, com a interação com a águia real, também li que, pelos vistos, a águia real ainda é menos tolerante à presença humana do que a águia de Bonelli, o que quer dizer que esses territórios, provavelmente com menos densidade populacional, estarão a ser ocupados pela águia real e a empurrar, por assim dizer, as águias de Bonelli para zonas um pouco mais urbanizadas.
Pode ser, pode ser. É assim, a águia real, a maioria dos núcleos da águia real está no nordeste do país. Portanto, entre os montes e na Beira Alta, que é a zona onde as águias de Bonelli estão até supostamente a diminuir. Elas aparecem muito na região de Lisboa e no Algarve, onde praticamente não há águia real. Sei que agora há alguns casais de águia real na bacia do Guadiana, mas, enfim, imagino que não haja grande sobreposição entre as duas, porque a sobreposição em termos de distribuição é parcial. Há algumas zonas em que se sobrepõem efetivamente, mas elas não se toleram mutuamente. Portanto, se há um ninho de águia real, depois o próximo de Bonelli se calhar vai estar não sei agora, mas talvez a 2 km dali ou assim, porque senão vai logo haver molho, não é? né? Pois. Há bocado referias o facto desta espécie gostar do calor, e é engraçado perceber que mesmo a distribuição mundial da espécie ocupa ali uma faixa longitudinal um bocadinho, ou latitudinal um bocadinho estreita, não é? Assim, um bocadinho. Sim, elas não vão para latitudes muito elevadas. Portanto, esta questão do calor, enfim, do clima, é uma hipótese, mas que pensa-se que poderá ter a ver com isso, porque repara que mesmo em Espanha, se tu fores ver o mapa de distribuição, perdão, o mapa de abundância da espécie, tu vês que, embora elas tenham uma distribuição alargada na península, as maiores abundâncias em Espanha estão na costa mediterrânica, portanto, que é na Andaluzia, do Estreito de Gibraltar para leste, e depois na costa valenciana até à Catalunha. São as únicas quadrículas que já estão com uma bolinha de outra cor. Depois aparecem umas também no Algarve, que acaba, embora seja Atlântico, tem umas características próximas, mas a maior mancha está na costa mediterrânica. Portanto, é aí que ocorrem as maiores densidades. E é também essa a zona mais seca de Espanha, mais quente. Portanto, eu já li que supostamente há também aí uma correlação com o clima e elas tornam-se menos abundantes à medida que se avança para norte. No norte de Espanha há casais, historicamente há alguns registros, mas são muito poucos. Talvez também porque no norte de Espanha há muito mais águias reais. Portanto, eu acho que quando nós olhamos, quando nós comparamos a distribuição das duas espécies, quer em Portugal, quer em Espanha, é certo que há algumas zonas de sobreposição, sem dúvida, mas também se nota ali alguma complementaridade, talvez porque elas se excluem mutuamente e talvez porque a águia de Bonelli, não sei, se tenha especializado em zonas onde a águia real é menos abundante. Porque nós vemos o mapa da águia real em Espanha e, embora elas venham até ao sul, é na costa mediterrânica que elas são menos abundantes. Portanto, eu penso que há ali, como disse, há alguma sobreposição, mas haverá ali uma exclusão mútua e, portanto, elas tenderão a evitar-se, mesmo quando Na o sua hábito está favorável distribuição, para as duas. ainda na sua distribuição global, acho que há ali uma certa zona onde elas vão para zonas mais a sul, mas julgo que se trata de uma subespécie diferente. A Bonelli tem duas subespécies. Tem uma que é a nominal e tem outra que é a Renchi. A Renchi, na verdade, tem uma área de distribuição muito restrita na Indonésia, que é nas ilhas da Pequena Sonda. Acho E que é ao assim fim e que ao se cabo chama. acaba por ser a zona mais a sul da distribuição global, não é? É que até já fica a sul do Equador, é ao pé de Timor e Ilha das Flores e outras ali da Indonésia. Essa população está separada das restantes. O resto da população está toda no hemisfério norte e vai desde a Península Ibérica e do norte da África até à China, mas com descontinuidades, portanto Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e depois Península Ibérica, sul de França, alguns países do Mediterrâneo Oriental, Médio Oriente, Península Arábica, Irão, Paquistão, Índia e depois Birmânia, portanto agora Myanmar, Tailândia e sul da China. Mas é tudo assim com descontinuidades porque deverá ter a ver também com a disponibilidade de habitat. Agora, toda esta zona que vai desde a Península Ibérica até à China é a subespécie nominal. E depois a outra, a Renchi, só tem aquela. É a única população do hemisfério sul que está, de facto, nas ilhas da Indonésia. Tem uma distribuição diferente. Julgo que ela, em tempos, até há uma espécie também de águia em África relativamente parecida, mas pelos vistos chegaram à conclusão que afinal
o antecedente genético comum da coisa terá se calhar já uns milhares de anos e classificaram-no como uma espécie diferente, a africana. Sim, há algumas em África bastante próximas. Agora não sei se é a Cassine ou se é a Aires, é uma delas, não é? Uhum. Ah, teria que ler para ver qual delas é que é. Há a Cassines, que é a Áquila africana, pode ser essa, eventualmente, ou penso que será essa, ou então é a Acho que Aires sim, acho que Okil, sim. que é. Hã? Acho que sim que é essa. Não tenho certeza absoluta, mas Penso acho que é que a sim. Áquila africana, sim, que é a mais parecida. E quando é que viste esta espécie pela primeira vez? Ainda não nos contaste esta história. Estava a ver que não fazia essa pergunta. Passava, Ah, passava. a águia de Bonelli é uma espécie, como se percebe, que entrou bastante tarde na minha lista. Portanto, é uma espécie que mandou a escapar durante bastante tempo. Talvez porque eu não ande, por um lado, porque eu não andei muito nas zonas onde havia, por um lado, porque eu só, até à data desta conversa, até à data aqui descrita, eu só tinha ido uma vez atrás dos montes e não tinha muita mobilidade por lá. E na Serra Algarvia não tinha andado de todo, e por outro lado porque havia muito menos do que há hoje. Apesar de tudo, a população aumentou. Como eu já disse, nos anos 80, se calhar havia 40 ou 50 casais. Agora, eu, como também já tive a oportunidade de referir, eu tinha um tio meu tio Afonso, que entretanto já faleceu, que tinha uma quinta na Serra da Rábida, ali perto da estrada que vai para o Portinho, em Casais da Serra, um, e eu às vezes ia para lá observar as aves. Aliás, foi onde eu mais tarde depois comecei a anilhar. E, e eu já tinha ouvido dizer que havia águia de Bonelli na Serra da Rábida, um casal, que acho que ainda há, não sei qual é a situação atual. E é um caso raro de nidificação em falésias costeiras, porque elas no norte do país nidificam em falésias interiores, como nas Arribas do Douro. No sul, no Baixo Alentejo e no Algarve, nidificam em árvores. E depois havia uns casos raros de nidificação em falésias, tanto na Rábida como na costa sudoeste, lá para baixo, perto de Sagres, mas na costa sudoeste já não há. E então restavam os da Rábida. Nessa altura talvez ainda houvesse o sudoeste. Bem, eu ouvi dizer que havia, concretamente na Serra do Risco. A Serra do Risco, tu deves saber, é uma escarpa de 400 metros que cai a pico sobre o mar, não é? Quando tu Se não vais me engano, da... é a escarpa mais alta a nível europeu, assim, É capaz diretamente. de ser, sim. Bom, então o que é que eu fiz? Eu vou por ali acima, até à Serra do Risco, já não me lembro se fui de bicicleta ou como é que eu fui, já não me recordo. Sei que, entretanto, fui até àquele planalto que se vê quando vais na estrada para o Portinho, tens um grande planalto que depois se estende até às Pedreiras, que se chama Terras do Risco, e depois aquilo começa a subir, a subir, a subir até lá acima, até chegares até ao Marco Geodésico, e depois aí tens a escarpa, que é uma parede de 400 metros sobre o mar. E eu lá fui a pé por ali acima, e quando chego ao alto, lá ao alto está uma águia de Bonelli adulta a voar à minha frente e um juvenil. Que até lhes consegui tirar umas fotografias, portanto, foi assim. Eu já sabia que Tiveste que suar. tive que suar um bocado porque a subida é dura. Eu já sabia que ela supostamente nidificava ali, em sítios completamente inacessíveis, porque aquilo é uma parede quase vertical, como foi dito, mas eu tive sorte porque assim que cheguei lá acima vi a águia. Portanto, tive que penar um bocado, efetivamente, e eram duas, como disse, era um adulto, que era assim mais preto e branco, com a clássica manchinha branca nas costas, e o juvenil, que é mais assim alaranjado por baixo. Portanto, foi o que eu vi nessa ocasião. Curiosamente, depois tive a oportunidade de observar águias de Bonelli noutras ocasiões, não muitas primeiro, mas nos últimos anos mais, porque são mais comuns, e em particular no Algarve. Posso referir também como curiosidade o seguinte: aqui no Alto Alentejo, onde eu me encontro, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, que foi criado em 1989, havia, na altura de criação do parque, salvo erro, 3 casais de águia de Bonelli. E a águia de Bonelli foi a espécie escolhida para símbolo do Parque Natural. Portanto, ainda hoje, se a pessoa procurar na net por Parque Natural da Serra de São Mamede, aparece um logótipo circular com uma águia estilizada no meio que representa uma águia de Bonelli. A ironia é que eu não sei se neste momento ainda há alguma águia de Bonelli no parque. Pelo menos 2 dos 3 casais, pelo que eu ouvi dizer, já cá não estão. O terceiro não tenho a certeza, mas esta espécie é uma espécie que não é de modo nenhum comum no Parque Natural da Serra de São Mamede. Na altura, se calhar, em que o parque foi criado, em termos proporcionais, não eram muitas, mas havia algumas.
Neste momento é uma espécie muito rara de ver por esta zona. Não sei sequer se ainda há, portanto é um bocadinho. Olha, faz lembrar a nossa última conversa sobre o Airo, não é? Em que tem o Airo como símbolo da reserva natural das Berlengas e já lá não Exatamente. há airos nenhuns. A única diferença é que a águia de Bonelli mais ou menos deixou de se ver por aqui, mas felizmente vai havendo em números razoáveis noutras zonas do país. Quanto ao Airo, bom, esse só mesmo no inverno. Como curiosidade, também me constou, não sei se isto é verdade ou não, para ser sincero, que não fui confirmar, mas também me constou que no símbolo do Clube de Futebol Portimonense, também lá há uma águia que terá sido inspirada na águia de Bonelli. Olha, essa parte não sabia, mas no caso do Algarve faz todo o sentido porque há lá vários casais. Antes de terminar, gostava de lembrar que temos na nossa videoteca do Aves de Portugal, no YouTube, uma gravação de um webinário sobre a águia de Bonelli, apresentado pela Andrea Dias, que é uma pessoa que já tem dedicado bastante tempo ao estudo desta espécie e que fez então esta sessão em que partilhou muito do seu conhecimento acerca desta espécie e fica o desafio para irem ver essa gravação para aprender um pouco mais acerca desta grande águia. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos que tiveram a Obrigado. paciência para nos ouvir até ao fim desta conversa. E até à próxima. Até à próxima, que vem aí o Pardal Espanhol. Venha ele.